sejam muito bem-vindos a mais um episódio do IharaCast. E neste dia a gente vai tratar de plantas daninhas na cultura do milho, entender qual é o cenário hoje no Brasil, as melhores formas de manejar as plantas daninhas na cultura do milho e entender o que há de novidades em termos de tecnologia disponíveis para o agricultor brasileiro. Para esta conversa, a gente vai receber o Leandro Paiola. Ele tem pós-doutorado em produção vegetal, com ênfase em ciência das plantas daninhas. É professor da Universidade Federal do Paraná. As nossas boas-vindas a você, Leandro. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado por essa oportunidade para tratar um assunto que é de extrema relevância. Eu fico muito feliz da gente tratar esse tema que não é brincadeira, né? E a gente está falando para um público aí que com certeza também não encara como nós, assim, encara os desafios no dia a dia, as lutas no dia a dia, e fico muito satisfeito em poder tentar, nesse momento, compartilhar algumas ideias, especialmente voltada às soluções para o nosso agronegócio. Excelente, Leandro, muito bom. E vamos direto ao ponto, como a gente gosta aqui no IharaCast. Você começou o nosso bate-papo dizendo que plantas daninhas não são brincadeira e que o agricultor brasileiro conhece bem esse negócio e por isso leva a sério esse desafio. Qual é o cenário quando a gente fala de plantas daninhas no Brasil? É um sinal vermelho, um sinal amarelo, um sinal verde de tranquilidade? Conta pra gente. Gostaria que esse sorriso que eu dei agora fosse um sorriso de alegria, mas é um sorriso de ironia quase, né? Porque, na verdade, nós estamos vivendo um cenário que já foi de longe o amarelo, nós estamos vivendo um cenário que hoje saiu da atenção para um cenário extremamente crítico, um cenário perigoso, um cenário de luz vermelha, de luz que não é mais atenção, mera atenção. Então, nós estamos vivendo hoje uma complexidade de plantas daninhas, ora tolerantes, ora resistentes, plantas daninhas que roubam muito dinheiro do nosso produtor. Eu sei que o nosso tema a ser tratado aqui, você, ouvinte, é milho, tá? Então, mas quando a gente pensa no sistema produtivo como um todo, o milho não é um ente isolado no sistema produtivo, ele está dentro de um conjunto de sucessão de culturas que, ora, envolve a cultura da soja, por exemplo. E quando a gente pensa em culturas como é a soja, como é o milho, esses prejuízos resultam, em outras palavras, em um dinheiro que está indo para o ralo, em uma carteira nossa que está sendo batida, e isso é muito significativo. Só para vocês terem ideia da magnitude desse prejuízo potencial que acontece em nossas lavouras, um prejuízo muitas vezes pouco perceptível, infelizmente ainda, é importante citar alguns números até para poder sensibilizá-los diante dessa situação. Se nós pensamos em soja, por exemplo, eu vou pegar uma planta bem conhecida de norte a sul, como é o capim amargoso. Uma planta de capim amargoso, uma touceira de capim amargoso por metro quadrado na média da área vai levar um prejuízo de aproximadamente 21 a 25% tranquilamente do rendimento. Escuta essa. Uma planta de capim amargoso, uma touceirinha de capim amargoso por metro quadrado na média da área, 20 a 25%, podendo chegar a 30% do rendimento tranquilamente que vai para o ralo. Vou pegar um outro exemplo, sendo uma folha estreita para uma folha larga. Uma planta de caruru por metro quadrado na média da área vai levar um prejuízo que pode ser de 20% a 40%. Isso eu estou pensando em soja, mas esses prejuízos acontecem no milho, que para nós aqui talvez não seja a cultura principal em termos de Brasil, mas é a principal cultura no mundo, a cultura do milho hoje. Mas no Brasil ela está no sistema soja-milho, então o milho é importante, seja a primeira ou segunda safra. Então, esse milho vai sofrer, seja com folha estreita ou com folha larga. Vamos pegar o exemplo do caruru. O caruru, uma planta de caruru por metro quadrado, na média da área, quando a gente extrapola isso para a média da área, seja avaliações que a gente faz a campo, no produtor e tal, ou experimental em condições controladas a campo, né, estudando isso profundamente, pode levar a prejuízos que vão de 10% a 13%. Escutou essa? Uma plantinha de caruru por metro quadrado, na média da área, vai te levar a um prejuízo de 10% a 14%. Parece muito? Com certeza é muito. E quando a gente vai para as folhas estreitas, isso é pior, porque folha estreita com folha estreita, ou seja, milho com outras monocotiledôneas, isso vai se agravar potencialmente mais. Então fica atento ao controle de plantas daninhas. Fica atento ao controle, ao manejo dessas plantas ora resistentes, ora tolerantes. Não está fácil a vida, não está fácil a vida. Interessantíssimo, Leandro. Você começa dizendo para a nossa audiência aqui na sua avaliação
o sinal é vermelho, o que denota uma condição crítica ou até perigosa quando a gente fala de plantas daninhas nas culturas como soja e milho no Brasil, e diz ainda que há muitos prejuízos, ou seja, é perda de rentabilidade. A minha pergunta para você é: o que levou a este cenário crítico e perigoso, colocado assim por você? É um problema de manejo? Onde está a situação que leva a essa conjuntura de um alto desafio? Bem, o que nos trouxe até esse momento que nós vivemos hoje, que é trágico, eu posso dizer que é trágico, sim, nada otimista, que reverte, sim, em bilhões de prejuízo para o nosso agronegócio brasileiro. Você que está me ouvindo, você que é do agro, e eu com certeza me incluo nesse cenário, o cenário atual, mas eu gostaria de pedir para que você pudesse pensar comigo agora, olhando para o retrovisor, olhando em retrospectiva e tentar imaginar tudo aquilo que nós passamos de manejo em termos de muitas vezes não fazer aquilo que seria o mais ideal. E quando eu falo isso, nós, como seres humanos, tendemos a seguir a lei do mínimo esforço, né? E nós tendemos ao que é mais prático, que é mais simplificado ou mais simplista, e muitas vezes fazemos mais do mesmo. O que é isso? Se nós temos essas resistências do campo, em parte, eu e você que está me ouvindo somos responsáveis por isso, porque nós insistimos muitas vezes nas mesmas ferramentas. E quando a gente pensa em situações críticas, seja buva, capim amargoso, caruru, pé de galinha, vassoura de botão, o que você tem na tua roça, isso tudo não veio do além, isso tudo estava ali e muitas vezes isso tudo é resistente na tua área, porque ao usarmos sempre os mesmos herbicidas das mesmas formas, nós matamos os fracos e deixamos quem? Os fortes. E os fortes ficaram ali, se procriaram e tomaram a tua roça e estão nos dando prejuízo. Se você não estava sensível aos prejuízos, tiveram números, alguns dos poucos números, dos muitos que nós temos aí na literatura, que nós temos como pesquisa, seja eu na universidade, seja aí outros pesquisadores de outros recantos do Brasil. Então, há prejuízo, há esse problema, nós temos que vencer esse inimigo. E esse inimigo não está fácil. Nós não vamos vencer esse inimigo com velhas ferramentas, fazendo mais do mesmo. É esse o recado inicial. Então, deixar de fazer um bom manejo integrado, deixar de usando os herbicidas, que são as ferramentas, querendo ou não, mais notórias, mais recorrentes, aquilo que a gente faz por praticidade, né? Se a gente ficar usando os mesmos herbicidas sempre, uma hora dá errado. Mata o fraco e fica forte, entendeu? E esse forte se multiplica e domina a sua roça. Fica atento com esse detalhe, acho que esse é o começo da conversa, mas gostaria de desdobrar mais com vocês na sequência, porque tem muita coisa que a gente precisa estar bem ciente, bem sensibilizado. Acho que esse é o momento. Excelente, Leandro. Para quem começa a nos acompanhar a partir de agora, eu acho que vale repetir algumas das questões que o Leandro trouxe para a gente. Ele diz que há um cenário desafiador quando a gente fala de plantas daninhas em culturas como, por exemplo, milho e soja aqui no Brasil. Cita exemplos de prejuízos significativos em diferentes lavouras e diz que parte deste problema que nós temos hoje, que na visão dele é de sinal vermelho, vem de algumas questões que eu achei muito importante, por isso eu vou repetir, Leandro. Ele diz: são mesmos herbicidas usados da mesma forma ao longo do tempo, mata o fraco, fica o forte. Essa é uma síntese excelente. Na sequência, ele nos diz ainda que, enquanto seres humanos, tendemos ao mínimo esforço, muitas vezes mais simplistas e com menos ferramentas. Entre essas questões aparecem também os usos de velhas ferramentas, elas já não funcionam mais, e aí a gente chega num cenário desafiador como o atual. Entre as soluções, você passou, deu uma pincelada em manejo integrado. Então, eu gostaria já de avançar nessa conversa para entender como é que a gente soluciona esse desafio, como que a gente elege as melhores soluções, porque há muitos vendedores de boas soluções e boas práticas no mercado agro. Quais são os critérios para não cair no canto da sereia? Uhum. Não, ótimo, ótima a tua fala e o teu remember aí das questões que nós vimos discutindo duvidem se as promessas forem demais, né? Não existe nada tão fácil nessa vida. E meu pai falava que a vida não é tão simples assim quanto a gente acha, né? E a agricultura, meu pai também tinha uma outra frase, e ele dizia assim, que a agricultura não é igual uma fábrica de prego, né? Que a gente entra com 100 quilos de ferro e sai com 100 quilos de prego. Então, nem tudo que a gente acha que vai colocar como input, como entrada, como insumo, como benefício, a gente vai colher isso no final. E tem coisas, escuta essa, tem coisas que estão plenamente ao nosso controle, estão ao alcance das nossas mãos. Então a gente pode fazer total, não só pode, deve.
Agora tem condições como as meteorológicas, as mercadológicas, ou seja, negócios, né, que transcendem as nossas bolsas, as nossas realidades nacionais, estão lá em bolsas no exterior, em demanda, etc, oferta. E questões meteorológicas, passamos por seca, passamos por chuva, excesso, falta, isso tudo está fora do nosso alcance. Mas planta daninha está ao nosso alcance. Planta daninha, a gente pode fazer a diferença e eliminar ela. E nós temos que fazer de tudo possível. E aí, quando eu mencionei manejo integrado, a gente, desde manejo cultural, rotação de culturas, cobertura, palha, essencial. Mas quando a gente pensa em herbicida, que é o que mais a gente muitas vezes pensa, e a gente tem que considerar as ferramentas efetivas de fato. Eu quero fazer, não digo uma correção de uma fala que eu disse, mas quando a gente pensa em velhas ferramentas, não que as velhas ferramentas sejam necessariamente ruins, não vamos pensar assim. Tudo que é tradicionalmente bom tende a ser bom desde que bem manejado. Ou seja, não existe produto ruim, existe mau posicionamento. Todo produto bem posicionado se torna uma boa ferramenta. A questão é que muitas vezes a gente repete a mesma fórmula, achando que existe uma receita única para tudo que aparece na nossa roça. E não existe receita de bolo. Presta atenção, ouve. Ei, não existe receita de bolo. É bom deixar isso bem claro. Se você não sabe, fique sabendo. E nesse sentido, nós não podemos ficar sempre, por exemplo, usando as mesmas ferramentas em pós, porque mato fraco e fica forte, a questão da resistência, pressão de seleção. É isso que tecnicamente, na biologia, na agronomia, a gente chama. Mas lembra-se que no passado nós usávamos, por exemplo, ótimos herbicidas em pré-emergência. Eram velhos. A gente deixou de usar eles por uma certa comodidade em função dos transgênicos que facilitaram a nossa vida e continuam facilitando. E podem ser benéficos dentro da rotação, das atividades, dos manejos. É uma estratégia possível usar os transgênicos, ok? Só que os pré-emergentes deixaram de ser uma opção porque a gente colocou eles na geladeira pela facilidade, pela comodidade que nós tínhamos. E agora é a volta dos que não foram, entendeu? Porque eles estavam lá e eles têm que voltar. Então, a gente tem que pensar, quando pensa em herbicidas, em frentes de ataque. Nós temos que trabalhar em pós, sim, mas o pós ainda é uma ferramenta muito boa se você coloca um pré. E o pré deve entrar no teu sistema produtivo enquanto o pós ainda funciona. Desculpa se eu usei muitos termos parecidos aqui, fiquei usando trocadilhos, mas eu quero tentar esclarecer o máximo possível essa jogada com vocês ainda nesse momento. Vamos juntos então, é hora de esclarecer as vantagens e a diferença, a importância, melhor dizendo, vantagem e importância do pré-emergente. Você já deu um pouco de dica, Leandro? Aprofunda para a gente, para a nossa audiência. Ok, perfeito. Os pré-emergentes hoje, eles, como eu vinha falando, é a volta dos que não foram. Então, eles estavam, continuaram, entendeu? Meio que na geladeira e agora estão voltando com tudo e devem voltar. Eles deixaram de ser uma opção e se tornaram uma essencialidade. Estamos numa crescente no uso em culturas como a soja e o milho, e não é porque assim achamos eles lindos e maravilhosos, mas é porque eles são ferramentas efetivas e que podem, de fato, solucionar o seu problema. E quando nós pensamos em pré-emergentes, eu gostaria de destacar 3 motivos essenciais pelos quais nós devemos utilizá-los pensando em controle químico no nosso sistema produtivo. Primeiro deles, matar no ninho, está no próprio nome, pré-emergente, pré-emergente. Então ele segura a emergência, ele segura o banco de semente, ele segura o propago, ele mata a planta daninha no ninho, tá? Então, matar no ninho, segurar banco de semente, esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, é o que nós chamamos de dar o pai, entendeu? O que é isso? Aumentar o pai. Aumentar o período anterior, é isso que significa o pai nesse momento que estou conversando com vocês. Aumentar o pai é aumentar o período anterior à interferência. Então eu dou, em outras palavras, bem simples para você que está me ouvindo, é dar uma dianteira competitiva. Eu uso o pré-emergente, faço a cultura, desde que tenha sido bem dessecado com esse pré-emergente, a cultura faz o quê? Ela entra no limpo. Aumenta esse período anterior à interferência, sem mato ou com mato vindo devagarinho, pequenininho ali, facilitando o meu controle em pós. Escuta isso, facilitando o meu controle em pós. Eu diminuo o período crítico de prevenção e interferência em pós-emergência. Quem sabe eu posso até tirar uma aplicação de pós-emergente e aí eu tenho uma vida mais tranquila dentro da cultura para que ela feche no limpo. Sacou essa? Olha que fantástico. E o terceiro, para mim, o melhor e maior motivo nesse momento crítico, e essa foi a conversa que nós tivemos. Se você entrou agora e está me ouvindo só a partir dessa fala aqui, volta a conversa e você vai perceber que nós
começamos dizendo que está crítico a coisa, está feia a coisa, especialmente por causa das resistências e tolerâncias. E pensando em resistência, os pré-emergentes são um mecanismo, uma ação, uma estratégia fantástica para a rotação de mecanismos de ação. Ou seja, deixar de fazer o mais do mesmo. E aí fazer aquilo que a gente vai falando, matar fraco e ficar forte. Vamos evitar isso. Vamos deixar de dar bobeira no campo que a gente está perdendo muito dinheiro. Excelente. Pegando um gancho com o que você falou, como é que a gente relaciona o pré e o pós, né? Você já deu a dica que dependendo do manejo que for feito no pré, pode até ter efeitos no pós-emergente. Para a gente finalizar a nossa conversa, conta para a gente dicas de ouro para o manejo pós-emergente, especialmente se ele estiver combinado aí com o pré-emergente. Ótimo, ótimo. Seja na soja, seja no milho, se a gente concilia as estratégias, faz as frentes de ataque que eu falei anteriormente. Volta lá se você não viu essa. Eu faço um pré-emergente, seja ele em aplique plante ou plante aplique, vai depender do produto que eu tenho em minhas mãos, então depende, ele pode ser plante aplique ou aplique plante, ok? Então você vai fazer o produto, ele vai ser aplicado lá, ele vai te dar um fôlego nessa cultura, e aí quando tiver sujo, tiver lá no período crítico de prevenção e interferência, para você não ter prejuízo, você vai ter que entrar com pós, aí o pós ele entra de forma complementar, sacou a jogada? E aí você faz o quê? O fechamento dessa cultura no limpo, porque o melhor controle para a própria cultura o melhor controle dentro da cultura é a própria cultura. Então, se ela fechou no limpo, está salva, entre outras, de uma forma genérica e simplista. E quando a gente pensa nesses herbicidas, se você, escuta aí, é importante aí, ei, presta atenção, escuta. Se você não faz pré-emergente, começa a usar. Se você já faz pré-emergente, troca o teu pré-emergente. Se você já trocou o teu pré-emergente, começa a usar pré-emergentes com formulações diferenciadas, sacou? É importante a gente pensar nisso. Ah, mas eu sempre usei o pré-emergente XY, né? O que eu uso agora? Tem coisa nova no mercado. Por exemplo, tem formulações no mercado que contém um ativo chamado terbutilazina. No milho, nós sempre estivemos acostumados a usar atrazina. Se você que usa um produto aí no milho e pensa numa ação que seja pós-inicial e seja pré-emergente, também efeito residual, você está acostumado a ouvir, por exemplo, a atrazina ou usar a atrazina efetivamente. Mas não temos só ela no mercado. No mercado brasileiro hoje tem uma inovação à base de terbutilazina. É um parente da atrazina? Mas é uma outra ferramenta que você coloca no sistema com uma efetividade superior à própria atrazina em vários alvos, em várias plantas daninhas que você tem na tua área. Percebe? Não fazer mais do mesmo, ok? Tem só isso de novo? Não! Hoje você tem formulações especiais que combinam mais de um ativo, ou seja, você não tem só um ativo, mais o ingrediente inerte, ou o adjuvante, ou o combinado que vem na sua formulação. Mas você muitas vezes tem um ativo mais um outro junto, né? Como é, por exemplo, flunoxazina mais piroxifone. Então você tem combinações, tem herbicidas no mercado que são estratégias interessantíssimas para você fazer o quê? Matar no ninho, dar dianteira competitiva, facilitando a vida em pós-emergência e fazer o quê? A rotação de mecanismo de ação. Olha que fantástico. Presta atenção, fica atento a essas dicas que elas são muito importantes. Exatamente isso, assino embaixo, ótimas dicas dadas pelo professor Leandro Paiola, que é pós-doutor em produção vegetal, com ênfase em ciência das plantas daninhas e professor da Universidade Federal do Paraná. Leandro, foi uma satisfação recebê-lo no IharaCast, obrigada pelas valiosas dicas para a nossa audiência, volte sempre. Obrigado, um grande abraço a todas e a todos que nos ouvem e que Deus abençoe nosso agro brasileiro. Valeu. Que assim seja. Obrigada, Leandro. E você que nos acompanha no IharaCast, a gente segue adiante. Vamos trazer para essa conversa ele, que é gerente de marketing da Ihara. Vamos receber Roberto Rodrigues. Seja muito bem-vindo, Roberto. Obrigado, Kellen, pela oportunidade. Esse momento é importante para a gente estar comentando um pouco sobre o manejo, né? Manejo eficiente e levando inovações aí para o produtor, pensando principalmente na cultura do milho. Roberto, conta para a gente um pouquinho mais então sobre o Kyodin, por que esse produto é considerado tão inovador? Kellen, o Kyodin é uma nova inovação, né? Um novo produto que a Ihara lançou, e até pegando o gancho, né? O professor Leandro comentou muito bem em relação à necessidade de utilização de pré-emergente.
O pré-emergente é um facilitador da vida do pós-emergente. A gente está vivenciando um cenário de resistência de plantas daninhas na região sul do país, cenário de buva resistente, buva tolerante, no cerrado, vassourinha de botão, capim pé de galinha, capim amargoso, e o pré-emergente vai facilitar a vida do pós, vai ajudar no manejo de resistência, de tolerância de plantas daninhas, e o principal objetivo, dar tempo para a cultura, no caso a soja, no caso o milho, desenvolver no limpo, sem a mato competição inicial, sem os ladrões de produtividade, como competição por água, competição por nutrientes e competição aí por, principalmente, luminosidade, né, que as plantas invasoras causam na cultura. Então, o pré-emergente vai ajudar nesse manejo de resistência e ajudar a cultura, né, crescer sem essa mato competição inicial. E vai facilitar a vida, Quando for fazer um pós-emergente, independente de qual produto seja, esse mato vai estar numa quantidade menor e num tamanho menor. Então, muitas vezes aí, uma dosagem até um pouco menor, a gente consegue ter um sucesso melhor, né? Então, o grande objetivo é fazer esse manejo consciente e ajudar no pós-emergência em relação à sua utilização. Muito bem, e nesse contexto tem mais uma novidade, né? O Sonda HT. Conta pra gente. Então, a Errara lançou também, para essa próxima safra, pensando na cultura do milho, mais uma inovação, o Sonda HT. É o nosso novo lançamento, um lançamento aí que vai ajudar bastante o produtor. O professor comentou bem, né? Ele é um primo da atrazina, mas com um grande diferencial. É um produto mais moderno, um produto que não tem a lixiviação, não tem a possível contaminação do lençol freático. Então, a Errara antecipou. Por exemplo, a atrazina em alguns países ela já está proibida. O que a Errara fez? Ela trouxe um produto mais eficiente, um produto com menos dano ambiental, um produto que vai controlar principalmente folha estreita e folha larga, entre elas aí corda de viola, tracoeraba, pé de galinha. E outra vantagem desse produto, até comparando com a atrazina, é um produto que vai trabalhar com 60% do volume da atrazina. Dando exemplo, o produtor utiliza 3 litros de atrazina, ele vai utilizar 1,8 de Sonda HT. Outra vantagem também é que tem a presença do adjuvante. Ele já tem um óleo mineral junto com ele, então não tem a necessidade de estar colocando um produto para melhorar a performance, porque esse produto, que é o adjuvante, já vem junto com sonda, né? Então, é uma eficiência, é uma qualidade melhor em relação à aplicação também. Então, é uma inovação aí que a Errara trouxe pensando em trazer mais uma inovação, trazer mais uma ferramenta para ajudar o produtor no seu manejo, né? A gente sempre fala, né? Pensando principalmente no manejo de plantas daninhas, a gente tem que ter ferramentas a mais e opções aí para o produtor conseguir manejar. O grande segredo de uma lavoura, independente com a cultura, é sair no limpo, né? Sair bem, né? E os herbicidas têm um papel fundamental nesse controle e nesse manejo de plantas daninhas, independente de qual cultura que vai ser plantada. Excelente, Roberto. Muito obrigada a você, Roberto Rodrigues, gerente de marketing da Errara, por trazer para a gente detalhes e mais aprofundamento das informações sobre este portfólio inovador da Errara. Seja muito bem-vindo e volte mais vezes aqui ao ErraraCast. Até a próxima, Roberto. Eu que agradeço a oportunidade e desejar uma boa safra aí, o pessoal está iniciando o plantio da soja no Mato Grosso, no Cerrado, e desejar sucesso aí nessa próxima safra que inicia. Que assim seja. Muito obrigada ao Roberto Rodrigues, ao Leandro Paiola, nossos convidados de hoje no ErraraCast, e, é claro, muito obrigada a você que está aqui na nossa audiência. A gente espera de verdade que você tenha gostado do conteúdo e que ele vire um conhecimento útil para você aplicar nos seus negócios. Ficamos por aqui hoje. Até a próxima edição do ErraraCast. Você ouviu mais um conteúdo exclusivo Errara, com informações na hora H para o seu cultivo. É Errara, pode confiar.